A paz do Senhor, meus irmãos, estarei dando início a mais uma leitura diária e hoje eu estarei lendo em 2 Samuel a partir do capítulo 22. Cântico de Davi em ação de graças. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico. No dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. Deus é o meu rochedo, e nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, e o meu alto retiro e o meu refúgio, o meu Salvador. De violência me salvaste. O Senhor é digno de louvor. Invoquei e de meus inimigos fiquei livre, porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombram, cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. Estando eu em angústia, invoquei ao Senhor e o meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, e os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu a fumaça dos seus narizes, e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incendiaram dele. E abaixou os céus e desceu uma escuridão, havia debaixo de seus pés. E subiu um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas e pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. E dissipou flechas, e os dissipou raios, e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento dos seus narizes. Desde o alto enviou e me tomou e tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que tinha ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade. Porém o Senhor se fez o meu esteio, e tirou-me para largo, e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os juízes estavam diante de mim, e de seus estatutos me não desviei. Porém, fui sincero perante ele, e guardei-me da minha iniquidade. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostra benigno, e com o varão sincero te mostra sincero. Com o puro te mostra puro, mas com o perverso se mostras avesso. E o povo aflito livra, mas os teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és minha candeia, e o Senhor clareia as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto o muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada. Ele é um escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz ele os meus pés como das servas e põe-me sobre minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços.
também me deste o escudo da salvação, e pela tua brandura me viestes a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilam os meus artelhos. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. E os consumi e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja, fizestes abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim, e me deste o pescoço dos meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém, não houve libertador, sim, para o Senhor, porém não lhes respondeu. Então os moí como pó da terra, como a lama das ruas os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que não conhecia me servirá. Os filhos de estranhos se me sujeitaram, ouvindo a minha voz e me obedeceram. Os filhos dos estranhos decaíram, e cingindo-se saíram dos meus encerramentos. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Ó Deus, que me dá inteira vingança, e sujeita os povos debaixo de mim. E o que tira de dentre os inimigos, e tu que me exaltas sobre que contra mim se levantam. Do homem violento me livras. Por isso, Senhor, te louvarei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Capítulo 23. As últimas palavras de Davi. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, ele domine no temor de Deus. E será com a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado. Pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão, mas qualquer que tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e o fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Os 37 valentes que Davi teve. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o Ezinita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aió, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram a peleja, quando Israel e os homens subiram. E este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão
pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás deles somente a tomar o despojo. E depois deles Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este pôs-se no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no seu tempo da cega a Davi, à caverna de Adulão. E a multidão dos filisteus acompanharam no vale de Reafins. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E teve Davi desejo e disse: Quem me dará beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que estava junto à porta, e tomaram e trouxeram a Davi. Porém ele não quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: Guarda-me ao Senhor, de que tal faça? Beberia eu do sangue dos homens que foram a risco da sua vida? De maneira que não quis beber. E isso fizeram aqueles 3 valentes. Também Abissai, do irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 3, e a este alcançou a sua lança com 300, e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura, este não era o mais nobre dentre estes 3? Pois era o primeiro deles, porém os primeiros 3 não chegou. Também Beneia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Gabizel, grande em obras, este feriu 2 fortes leões de Moabe, e desceu ele e feriu o leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém Beneia desceu a ele com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Beneia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Dentre os 30, ele era o mais nobre. Porém, aos 3 primeiros não chegou. E Davi pôs os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30, que eram Elanã, filho de Dodó de Belém, Samar, Arodita, Elica, Arodita, Elis, Pautita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiese, Anototita, Mebunai, Uzurita, Zalmão, Aioíta, Marai, Netofatita, Elebe, filho de Baná, Netofatita, Itai, filho de Ribai de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Beneia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gás, Abi, Albon, Arbita, Azamateve, Barumita, Eliaba, Salbonita, os filhos de Jazem e Jonatas, Samar, Aratita, Aião, filho de Zarar, Aratita, Elifelete, filho de Asbai, filho de uma Macatita, Eliá, filho de Aitofel, Gilonita, Esrai, Carmelita, Parai, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Naarai, Beroíta, e os que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Irá, Getrita, Garebe, Getrita, Urias, Eteu, 37
por todos. Capítulo 24. A numeração do povo e o castigo que Deus enviou. A ira do Senhor tornou-se a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai e numera a Israel e a Judá. Disse, pois, o rei Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: Agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Beceba, e numera o povo, para que eu saiba. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus este povo 100 vezes tanto do que agora é, e os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que deseja o rei meu senhor este negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército diante da face do rei, a numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão, e puseram-se em campo junto a Aroer, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, e junto a Jazé. E vieram a Gileade e a terra baixa de Gades. Também vieram de Dan, Janoa, ao redor de Sidom, e ao redor de Sidom, e vieram à fortaleza de Tiro, e a todas as cidades dos aveus e dos cananeus, e saíram para a banda do sul de Judá a Beceba. Assim rodearam por toda a terra, e a cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. E havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam a espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: Muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que transpasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que eu faça. Veio, pois, a Gade a Davi e fez-lhe saber, e disse: Queres que 7 anos de fome venha à tua terra, ou que 3 meses fuge diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na terra? Delibera agora e vê que resposta he de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caímos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado. E desde Dan até Beceba morreram 70.000 homens do povo. E estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Aruna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: Eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi. Porém estas ovelhas que fizeram, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a minha casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia e a Davi disse: Sobe e levanta ao Senhor um altar na eira de Aruna, o Jebuseu. Davi, pois, subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. Então Aruna viu os que vinham para ele, o rei e os seus servos. Saiu, pois, Aruna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Aruna: Por que vem, rei meu senhor, a seu servo? Vou repetir novamente. E disse Aruna: Por que vem o rei meu senhor ao seu servo?
E disse Davi: para eu comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei meu senhor, e o que bem parecer aos seus olhos, eis aí bois para o holocausto, e os trilhos e o aparelho de bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei, e disse mais Araúna ao rei: o Senhor Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira, os bois, por 50 siclos de prata, e edificou ali Davi o Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou contra a terra, assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Amém, meus irmãos? Finalizamos aqui o livro de 2 Samuel. Até a próxima leitura diária. Fiquem todos na paz do Senhor.